Vamos falar agora de uma lei que ele é bem importante aí no nosso dia a dia, né? Como servidor público municipal. Como teu dia a dia aí no servidor público municipal, que é a lei número 928 de 2003, que ela vem tratar do processo disciplinar em si. É uma lei curtinha, ela tem 35 artigos, e como eu venho falando sempre, o bom era tu ter essa lei escrita aí na tua mão, para te poder fazer uma primeira leitura nela. Eu tenho no YouTube também o áudio dessa lei. Então tu pode acessar aí no link aí para te ter acesso a o áudio dela. Aí tu pode ir lendo e acompanhando ali no áudio, né? Ou só escutando e acompanhando no áudio. Tu escolhe qual a melhor, tem que ficar mais confortável para ti. Ela é dividida, essa lei, ela faz uma introdução, o que seria o processo disciplinar, ela vai depois caminhando e vai explicar ali sobre a suspensão preventiva, um pouco mais adiante ela fala da sindicância e do PAD, o processo administrativo disciplinar, e ela se encerra falando da revisão do processo. Essa lei ela vem mostrando o caminho, um passo a passo assim, como é que se dá todo esse processo, todo esse desenrolar aí quando há uma falta, né, quando há uma irregularidade que tem que ser aí olhada, tratada e investigada aí pela autoridade competente e ela acaba nos envolvendo aí, né, porque nós como servidores públicos municipais, e tu será com certeza, né, ah, vai ter que te submeter. Importante dizer que na maioria das provas de legislação, quando vai cair alguma coisa específica aí de legislação municipal, costuma cair alguma coisa em relação a essa aí, ao processo disciplinar em si. Tá bem? Lembrando, né, legislação é um grande conjunto, né, de leis aí e decretos e normas que a gente vai olhando aí e a gente tem que ver tudo, porque a banca ela pode escolher pincelar um tema aí qualquer e fazer cair na tua prova, tá bom? Vamos junto aí então para nós estudar junto essa lei, tá bem? Vamos lá. Então vamos lá, vamos falar sobre essa lei então. Então, quando uma autoridade ela toma ciência, ela é informada de alguma irregularidade, ela tem que fazer essa apuração imediata. E aí há três possibilidades que pode acontecer depois dessa autoridade ela ter a ciência e fazer a apuração. Uma ela pode arquivar, outra ela pode indicar ali para uma sindicância ou para um processo administrativo disciplinar. Durante esse período de apuração aí o servidor ele pode estar suspenso durante 60 dias, podendo esse período de suspensão ele ser prorrogado por mais 30 dias. Quando é que vai ser arquivada essa denúncia, né? Quando o fato denunciado não configurar uma infração disciplinar ou um ilícito penal. Já quando não há dados suficientes para determinar ou para apontar diretamente o servidor faltoso, acontece uma sindicância. Quando há denúncia de uma irregularidade, mas a gente não é possível identificar quem exatamente é esse servidor, quem é a pessoa, né? Vai ser feita a sindicância. Já o PAD, né? Que é o processo administrativo disciplinar, é quando a gravidade da ação ou omissão torne o servidor passível de demissão, cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. Então, a sindicância, quando o servidor público municipal vai ser submetido à sindicância, será cometido a servidor ocupante de cargo efetivo, podendo este ser dispensado de suas atribuições normais até a apresentação do relatório, o que a gente conversou um pouquinho antes. Começado ali, teve a denúncia, se resolveu, se definiu que tinha que abrir a sindicância. Enquanto está acontecendo ali a apuração, o servidor ali ele pode ficar dispensado ali das atribuições a critério da autoridade competente, considerando o fato a ser apurado, a função sindicante poderá ser atribuída a uma comissão de 3 servidores estáveis e que não estejam ocupando cargo em comissão. Definiu-se pela sindicância, o servidor ele pode ser suspenso, afastado das suas atribuições, e essa função de sindicante, ela pode, não diz que deve, mas na maioria das vezes é o que acontece, pode ser exercida por 3 servidores estáveis, que não estejam ocupando cargo de comissão. O sindicante ou a comissão efetuará de forma sumária as diligências necessárias ao esclarecimento da ocorrência e
indicação do responsável, apresentando o relatório a respeito no prazo máximo de 30 dias, prorrogável por igual período. Importante ficar claro, vai anotando, vai sublinhando aí na tua lei essas informações, né, que os prazos costumam, né, quando vai ter uma questão dessas, acaba procurando ali a banca cobrar os prazos. Então, vamos lá, vamos resumindo, vamos tentando juntar o passo a passo, vamos tentar ir conversando assim para nós ir consolidando esse conhecimento. Então, a sindicância, o servidor ali, ele é de cargo efetivo e ele pode ser afastado das suas atribuições. A critério da autoridade competente, pode ser criado ali uma comissão de sindicância, né? Ou seja, formada ali por 3 servidores efetivos, mas pode ser por 1, pode ser por 2, até, a critério da autoridade competente, até 3 servidores. E o sindicante ou a comissão, ele vai ter um tempo ali para buscar apurar, para investigar, para tentar descobrir ali o que aconteceu e apresentar um relatório em relação a isso. E o tempo, o prazo para essa sindicância aí é 30 dias, prorrogada por igual período. Então, preliminarmente, deverá ser ouvido o autor da representação e o servidor implicado, se houver. Reunidos os elementos apurados, o sindicante ou comissão traduzirá no relatório as suas conclusões, indicando o possível culpado, qual a irregularidade ou transgressão e o seu enquadramento nas disposições estatutárias. Comissão sindicante foi lá, olhou, investigou, tinha um prazo de 30 dias, pode pedir prorrogação por mais 30 e no final ela vai lá colocar nesse relatório lá suas conclusões. Vai indicar quem fez ou quem o possível culpado, né? Qual foi a culpa dele, qual foi ali o que ele identificou nesse período todo ali como irregularidade e dizer ali o enquadramento ali nas disposições ali estatutárias. O sindicante abrirá um prazo de 5 dias para o indiciado apresentar a defesa antes de elaborar o relatório final. Então, por exemplo, a comissão sindicante ali, ou o sindicante, ele fez o relatório. Disse que, vamos pensar que é o funcionário B, ele é o culpado, ele fez tal coisa, e identificou ali que é ele ali, discriminou no relatório, como diz ali no texto. Tu tem 5 dias para apresentar a defesa antes da comissão enviar o relatório dela para a autoridade. Bom, a autoridade que foi a autoridade lá no início, que ela teve ciência lá da denúncia e ela não pôde arquivar, ela teve que abrir uma sindicância, né? Ela não arquivou porque era um ilícito penal ou uma transgressão lá, ela teve que abrir a sindicância. E aí ela nomeou aquela comissão sindicante, no máximo com 3 pessoas. Essa comissão, que tinha no máximo 3 pessoas, fez lá as investigações durante 30 dias, que podia prorrogar por mais 30 dias. Chamou o identificado ali, o servidor que foi identificado para poder fazer a sua defesa. No prazo de 5 dias, fez e encaminha agora a comissão, ou a comissão sindicante, ou o sindicante, encaminha para a autoridade. A autoridade, de posse do relatório, acompanhada dos elementos que instruíram o processo, decidirá no prazo de 5 dias pela aplicação de penalidade de advertência ou suspensão, pela instauração de processo administrativo disciplinar, arquivamento de processo. Então, tomou ciência a autoridade do relatório da comissão e aí ela vai, dentro de um prazo de 5 dias depois que chegou para o relatório, tomar uma decisão de aplicar a penalidade ou estará um PAD, um processo administrativo disciplinar, que nós vamos conversar depois, ou ainda a autoridade ela pode arquivar o processo. Entendendo a autoridade que os fatos não estão devidamente elucidados, inclusive na identificação do culpado, devolverá o processo ao sindicante ou comissão para ulteriores diligências em prazo certo, não superior a 5 dias. Então, tentar falar um pouquinho sobre a comissão processante. Ela é conduzida por 3 servidores estáveis, não ocupante de cargo em comissão, designado pela autoridade competente, que indicará dentre eles o presidente. Terá como secretário um servidor designado pelo presidente, podendo a designação recair em um dos seus membros. Sempre que necessário, expressamente determinado no ato de designação,
dedicará todo o tempo aos trabalhos do processo, ficando os membros da comissão, em tal casos, dispensados dos serviços normais da repartição. As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas. A comissão sindicante, ao instalar trabalhos da comissão, o presidente determinará a atuação da portaria e demais peças existentes e designará o dia, hora e local para a primeira audiência e a citação do indiciado, e a comissão ficará à disposição da autoridade competente até a decisão final do processo para prestar esclarecimentos ou providência julgada necessária. Aqui é importante porque daqui a pouco tu pode lá como servidor público municipal ser designado pela autoridade lá, pelo poder, quem está na gestão lá, fazer parte da comissão processante. Bom, tu não faz parte da comissão, comissão sindicante. E aí, teve lá, apareceu lá a denúncia para a autoridade, se fez a comissão sindicante, ela fez lá a investigação, a autoridade recebeu o relatório e, por fim, teve que abrir um processo disciplinar. Então, o que é o PAD, né? O processo administrativo disciplinar. O processo administrativo ele será contraditório, assegurado ampla defesa ao acusado com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Então, o PAD vai ter lá a possibilidade lá de quem está sendo investigado, de quem está ali sendo processado, vamos dizer assim, poder se defender, apresentar ali todos os seus argumentos. Quando o processo administrativo disciplinar resultar de prévia sindicância, o relatório desta integrará os autos como peça informativa da instrução. Importante a gente não se enganar em relação a isso, às vezes a gente confunde um pouco. Pode primeiro ter a sindicância para depois ter o PAD, mas pode também ir direto para o PAD. Vamos lembrar lá da primeira tela lá para a gente tentar fixar. Bom, quando é que vai ser direto o PAD? Quando a gravidade da ação ou omissão torne o servidor passível de demissão, cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. Aí é um PAD. Então, a autoridade teve ciência da denúncia, não pôde ser arquivado ali essa denúncia, né? Quando é que é arquivado? Quando o fato não configura infração disciplinar ou um ilícito penal. Aí foi arquivado. Não foi. Então vai ser preciso fazer uma sindicância. Por quê? Porque não há dados suficientes, não há informação suficientes para a gente determinar ou para apontar o servidor ali faltoso. Então eu fiz a sindicância, e se identificou o servidor faltoso e aí se vai para o PAD. Então, se teve a sindicância antes, o relatório da sindicância ele vai ser juntado ali ao PAD. Na hipótese do relatório da sindicância concluir pela prática de crime, a autoridade competente oficiará, ou seja, ela comunicará ao Ministério Público e remeterá a cópia dos autos. Com a comunicação, vai mandar junto lá para o Ministério Público ali a cópia ali do que vem acontecendo, dos registros que foram feitos até o momento, né? Independente da imediata instauração do processo administrativo disciplinar. O prazo para a conclusão do processo não excederá 60 dias, contados da data do ato que constituir a comissão, admitida a prorrogação por mais 30, quando as circunstâncias o exigirem, mediante autorização da autoridade que determinou a sua instauração. Lembra lá, no prazo lá da comissão sindicante, para fazer lá toda a sindicância, era 30 mais 30. Aqui é 60 mais 30 para o PAD. Como vai acontecer? Agora a gente vai aqui no PAD, aqui, né, que é aquele mais grave, porque pode demitir o servidor ali. Vamos ver o passo a passo do PAD, como acontece esse processo administrativo disciplinar. A citação ali, ou seja, avisar, vamos pensar assim, comunicar o funcionário, o servidor público ali que está sendo alvo desse PAD. A citação do indiciado deverá ser feita pessoalmente contra recibo, com pelo menos 48 horas de antecedência em relação à audiência inicial, e conterá dia, hora e local e qualificação do indiciado e a falta que lhe é imputada com descrição dos fatos. Então, foi instalado o PAD, vai ter ali a audiência inicial desse processo administrativo disciplinar, tem que comunicar o fato ao servidor, dizendo hora e local, né? Dizendo dia, hora e local e fazendo um relato ali
por que que ele está sendo chamado e o que que foi dito e o que que vai ser investigado. Caso não se encontre ali, caso o indiciado se recuse a receber, né, deverá o fato ser certificado com a assinatura de no mínimo 2 testemunhas. Pode chegar ali, pode querer entregar ali para o servidor e dizer, não vou receber. Ok, tu vai pegar e vai pegar 2 assinaturas ali, 2 testemunhas para assinar que ele se negou ali a receber. E, estando o indiciado ausente do município, se conhecido seu endereço, será citado por via postal em carta registrada, juntando-se ao processo o comprovante do registro e o aviso do recebimento. O servidor não mora no município, tu sabe o endereço, vai via postal com registro. E se, achando o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, divulgado como os demais atos oficiais do município, com prazo de 15 dias. Não tem jeito, né? Então, o servidor lá que vai ser ali submetido a um PAD, mesmo que ele não fuja do município, não avise ninguém, a gente não sabe onde ele está, vai poder dar andamento ao PAD se ele for ali divulgado por edital ali a sua citação, avisando para ele ali, contando ali dia, hora e local, falando que ele deve ali comparecer na audiência inicial, resolve esse problema inicial aqui da situação para começar a dar andamento ali ao processo todo. E o indiciado poderá constituir procurador para fazer sua defesa e, em caso de revelia, o presidente da comissão processante designará de ofício um defensor. Então, o servidor pode indicar alguém, se não for o caso ali, o presidente da comissão ali pode indicar um outro servidor ali para fazer o papel ali de defensor. E os procedimentos? Qual o passo a passo ali a seguir? Na audiência marcada, a comissão promoverá o interrogatório do indiciado, concedendo-lhe em seguida o prazo de 3 dias para oferecer alegações escritas, requerer provas e arrolar testemunhas até o máximo de 5. Chegou lá no dia da audiência, vai ser posto ali, vai ser feito interrogatório, vão ser feitas perguntas. É o momento de tentar se descobrir ali o que está acontecendo. Bom, feito isso, o servidor que está indiciado, ele tem o prazo de 3 dias ali para fazer por escrito ali a sua defesa, ali seus argumentos, vamos dizer assim, e ele pode ainda chamar 5 testemunhas para ajudar ele ali, para poder corroborar o que ele está dizendo. Havendo mais de um indiciado, o prazo será comum e de 6 dias contados a partir da tomada de declaração do último deles. Às vezes não é o fato que aconteceu e foi apurado a comissão sindicante, ou que o relatado ali que justificou a abertura do PAD, ele traz para nós ali que não é só um servidor, é mais de um. Bom, então se para um o prazo é de 3 dias, se for mais de um indiciado, o prazo será comum e de 6 dias, começando a contar a partir da tomada das declarações do último servidor. A comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. A comissão, ela pode chamar pessoas para falar, pode pedir ajuda de especialistas ali, que traz como técnicos e peritos, né, para que a decisão tomada, para que o resultado desse seu relatório, né, para o resultado de estudo, ele consiga buscar realmente o que aconteceu com maior segurança. O indiciado ou seu advogado terão vistas do processo na repartição, podendo ser fornecida cópia de inteiro teor mediante requerimento e reposição do custo. Então pode o indiciado e o advogado pedir cópia de tudo ali, mediante um requerimento e a reposição do custo. O indiciado tem o direito de, pessoalmente ou por intermédio de procurador, assistir aos atos probatórios que se realizarem perante a comissão, requerendo as medidas que julgar conveniente. Então o indiciado ali pode estar junto ali o tempo todo, né? O presidente da comissão poderá indeferir pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Então não adianta ali um indiciado, eu sei que tem um prazo lá, que tem que sair o resultado, e para esse prazo eu vou fazer demorar para dificultar ali a apuração. O presidente da comissão ali, ele pode dizer, não, isso aqui não
não cabe, não vamos fazer isso, para ter celeridade e agilidade aqui no processo. Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de um perito. As testemunhas, então. Lembra que ali o indiciado pode indicar até 5 testemunhas ali? Então, as testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do intimado, ser anexada aos autos. Sempre cuidado, assim que a gente notifica, sempre vai ser trazido um documento comprovando essa notificação. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para a inquirição. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. As testemunhas serão ouvidas separadamente, com prévia intimação do indiciado ou do seu procurador. Então, o depoimento, tu não pode entregar o teu depoimento se tu é uma testemunha ali por escrito. Tu vai ter que falar e depois ele vai ser ali transcrito, né? Reduzido a termo. As testemunhas são ouvidas separadamente. Então, na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, ou seja, se contradigam ali, proceder-se à acariação entre os depoentes. Concluído esse momento ali de ouvir das testemunhas, né, de inquirição de testemunhas, poderá a comissão processante, se julgar útil ao esclarecimento dos fatos, reinterrogar o indiciado. E a conclusão aqui do PAD, né? O prazo para a conclusão do processo não excederá 60 dias, contados da data do ato que constituir a comissão, admitida a prorrogação por mais 30, quando as circunstâncias o exigirem, mediante autorização da autoridade que determinou a instauração. Então, prazo para conclusão, 60 mais 30. Após o decurso do prazo, apresentada a defesa ou não, a comissão apreciará todos os elementos do processo, apresentando um relatório no qual constará, em relação a cada indiciado, quando for mais de um, separadamente, as irregularidades que foi acusado, as provas que instruíram o processo e as razões de defesa, propondo justificadamente a absolvição ou punição do indiciado, indicando a pena cabível e seu fundamento legal. O relatório e todos os elementos dos autos serão remetidos à autoridade que determinou a instauração do processo, dentro de 10 dias, contados do término para apresentação da defesa. A comissão ficará à disposição da autoridade competente até a decisão final do processo para prestar esclarecimentos ou providência julgada necessária. Recebidos os autos, a autoridade que determinou a instauração do processo deve, dentro de 5 dias, pedirá esclarecimentos ou providências que entender necessários à comissão processante, marcando-lhe prazo, ou encaminhará os autos à autoridade superior se entender que a pena cabível escapa à sua competência. O prazo para a decisão final será contado respectivamente a partir do retorno ou recebimento dos autos. A autoridade despachará o processo dentro de 10 dias, acolhendo ou não as conclusões da comissão processante, fundamentando o seu despacho se concluir diferente do proposto. Da decisão final, são admitidos os recursos previstos nessa lei. As irregularidades processuais que não constituem vícios substanciais insanáveis suscetíveis de influir na apuração da verdade ou na decisão do processo não lhe determinarão a nulidade. O servidor que estiver respondendo o processo administrativo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido do cargo ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, caso aplicada, e excetua-se o caso de processo administrativo instaurado apenas para apurar o abandono de cargo, quando poderá haver exoneração a pedido, a juízo da autoridade competente. E da revisão. A revisão do processo administrativo disciplinar poderá ser requerida a qualquer tempo, uma única vez, quando a decisão for contrária ao texto de lei ou à evidência dos autos, a decisão se fundar em depoimentos, exames ou viciados, forem aduzidas novas provas suscetíveis de atestar a inocência do interessado ou de autorizar a diminuição de pena,
Importante, né, gente? A simples alegação de injustiça da penalidade não constituirá fundamento para revisão do processo. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente, ou seja, quem está pedindo a revisão agora vai ter que provar ali o porquê que está pedindo. O processo de revisão será realizado por comissão designada, seguindo os moldes das comissões de processo administrativo e ocorrerá em apenso aos autos do processo originário. As conclusões da comissão serão encaminhadas à autoridade competente dentro de 30 dias, devendo a decisão ser proferida fundamentadamente dentro de 10 dias. Julgada procedente a revisão, será tomada insubsistente a penalidade imposta, restabelecendo-se os direitos decorrentes dessa decisão. Bom, para quem não está acostumado, a gente não está habituado aí, né, a estudar a legislação, a gente acaba ficando um pouco mais perdido aí, né, nessa lei. Parece muita informação. Essa lei é uma lei curtinha, é uma lei que a gente dá para te ler uma vez, ler duas vezes, para se chegar na prova ali, tu não ser surpreendido em relação a ela. Importante é quanto valendo, vai ir destacando aí para ver direitinho ali o que te chamou mais atenção aí, para que normalmente é o que pode cair na prova. Faz uma leitura tranquila, faz um resumo se necessário, assiste essa aula mais uma vez e bons estudos e vamos junto para aprovação.